Lição 03. As promessas de Deus para a Igreja, quarto trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical Adultos. Mas promessas de Deus. Confie e experimente as bênçãos do Senhor, pois fiel é aquele que prometeu. Escola Bíblica Dominical das promessas de Deus para a Igreja. Texto áureo. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Neste texto de Mateus 16:18, Jesus declara que a igreja será edificada sobre a rocha, que é a confissão de fé de Pedro em Cristo como o Filho de Deus. Essa promessa ressalta a solidez da igreja, que permanecerá firme diante de todas as adversidades, inclusive as forças do mal, simbolizadas pelas portas do inferno. A igreja pertence a Cristo e por isso tem a garantia da sua proteção e vitória. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são grandiosas. Incluem a vida eterna, o poder espiritual e a glorificação final do nosso corpo. A verdade prática destaca as maravilhosas promessas de Deus para a igreja, que vão além das bênçãos temporais. Deus oferece a vida eterna, que é a maior de todas as promessas, garantindo-nos uma existência sem fim na sua presença. Além disso, ele concede poder espiritual à igreja para cumprir sua missão na terra, capacitando-a para vencer o mal e testemunhar do seu reino. Finalmente, a promessa da glorificação aponta para o futuro, quando nossos corpos serão transformados, libertos da corrupção e feitos semelhantes ao corpo glorificado de Cristo. Essas promessas trazem esperança e encorajamento para a vida cristã. Leitura bíblica para estudo em classe. Mateus 28, 18, 20, Marcos 16, 15, 18, Atos 1, 6, 8. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se e disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Marcos 16, 15. Então ele lhes disse: Vão por todo o mundo e proclamem o evangelho a toda criatura. 16. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se beberem algo mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é agora que restaurarás o reino a Israel? 7. Ele respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai determinou por sua própria autoridade. Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os textos de Mateus 28, 18, 20, Marcos 16, 15, 18 e Atos 1, 6 e 8 formam um conjunto poderoso que retrata a missão da igreja e a promessa do Espírito Santo. Em Mateus 28, 18 e 20, Jesus declara que recebeu toda a autoridade no céu e na terra e comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Este trecho enfatiza a importância do batismo e do ensino, destacando a responsabilidade da igreja em compartilhar o evangelho e formar novos seguidores de Cristo. A promessa de que ele estará conosco até o fim dos tempos oferece conforto e certeza de sua presença na missão. Marcos 16, 15 reforça essa comissão, instruindo os crentes a pregar o evangelho a toda criatura. Aqui, Jesus promete que sinais acompanharão aqueles que crerem, como a expulsão de demônios e a cura dos enfermos. Essa passagem destaca a ação do poder de Deus através dos crentes, validando a mensagem do Evangelho com sinais e maravilhas.
Atos 1:6-8 complementa os dois primeiros textos ao falar sobre a expectativa dos discípulos em relação à restauração do reino de Israel. Jesus, porém, os orienta a não se preocuparem com os tempos e as estações, mas a receberem o poder do Espírito Santo, que os capacitará a serem suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa passagem enfatiza a capacitação pelo Espírito Santo como essencial para o cumprimento da missão. Juntas, essas passagens oferecem uma visão abrangente da missão da Igreja: pregar o Evangelho, ensinar, batizar e testemunhar do poder de Deus, sempre sob a direção e presença de Cristo e a capacitação do Espírito Santo. Introdução. A Igreja de Cristo é a portadora de gloriosas promessas divinas. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Formando a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, a Igreja existe para adorá-lo, servi-lo e atuar como a agência responsável pela propagação do Evangelho. Nesta lição, exploraremos a natureza das promessas feitas por Deus à Igreja, as promessas em si e as condições necessárias para vivenciá-las plenamente. Igreja. A introdução destaca a importância da Igreja como um organismo divino, criado com um propósito específico. A ideia de que a Igreja é idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo, reflete a harmonia e a soberania de Deus em sua obra redentora. Ao afirmar que a Igreja é a comunidade dos salvos, enfatiza-se a coletividade e a responsabilidade dos crentes em adorar e servir a Deus, além de propagar o Evangelho. Essa missão é fundamental, pois a Igreja não é apenas um espaço de culto, mas uma agência ativa no mundo, chamada a levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas. O foco nas promessas divinas enfatiza a fidelidade de Deus, que promete apoio, orientação e bênçãos à sua Igreja. No entanto, a introdução também menciona as condições necessárias para viver essas promessas, sugerindo que a experiência das bênçãos de Deus envolve um comprometimento da parte dos crentes. Assim, a lição proposta promete explorar não apenas as promessas, mas também como a Igreja pode se alinhar à vontade de Deus para desfrutar plenamente dessas promessas. Essa abordagem encoraja uma compreensão mais profunda do papel da Igreja e dos crentes na realização do plano divino. Palavra-chave: Igreja. Primeiro tópico: a natureza das promessas de Deus para a Igreja. 1. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28:18-20 apresenta o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 verbos resumem a tarefa: ir, ensinar e batizar. Em Marcos 16, há uma promessa de que sinais sobrenaturais acompanhariam essa obra da grande comissão. Assim como Igreja de Cristo, ao proclamarmos a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus se concretizem, evidenciando que o reino de Deus está atuando no mundo. 9:2. Portanto, estamos diante de uma promessa que confirma a eficácia da obra de evangelização. O primeiro tópico aborda a promessa de sinais sobrenaturais que acompanham a grande comissão, conforme descrito em Mateus 28:18-20 e Marcos 16:15-18. Vamos analisar cada parte deste tema em detalhes. 1. A grande comissão. A grande comissão é um dos momentos mais significativos do ministério de Jesus. No Evangelho de Mateus, após sua ressurreição, Jesus se dirige a seus discípulos e estabelece a missão que deve ser realizada por eles. A ênfase em ir, ensinar e batizar destaca que a evangelização deve ser ativa e intencional. Não se trata apenas de aguardar que as pessoas venham à igreja, mas de sair em busca delas, levando a mensagem do Evangelho a todas as nações. 2. Sinais sobrenaturais como confirmação. Em Marcos 16:17, Jesus promete que sinais sobrenaturais acompanharão aqueles que crerem e que proclamarem o Evangelho. Isso inclui expulsão de demônios, falar em novas línguas,
proteção contra venenos e a cura dos enfermos. Esses sinais servem como confirmação da autenticidade da mensagem e da presença de Deus atuando através dos crentes. A ênfase em milagres e sinais não é apenas para mostrar poder, mas para validar o Evangelho e demonstrar que o reino de Deus já está presente e atuante. 3. A expectativa da Igreja. A Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, não deve apenas esperar que as pessoas se convertam, mas também deve esperar milagres e intervenções sobrenaturais em resposta à sua missão. Isso está alinhado com a natureza do Evangelho, que é intrinsecamente ligado ao poder de Deus. Como mencionado em Lucas 9:2, Jesus enviou os discípulos para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos, indicando que o Evangelho é tanto uma mensagem de palavras quanto de ações. 4. A realidade do reino de Deus. A manifestação de milagres e sinais é uma evidência da realidade do reino de Deus em meio à humanidade. Quando milagres ocorrem, eles não apenas afirmam a veracidade da mensagem, mas também atraem as pessoas à fé em Cristo. Eles são uma demonstração do amor e do poder de Deus, mostrando que ele se importa com o sofrimento humano e que deseja restaurar todas as coisas. 5. A confirmação da obra de evangelização. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. A Igreja não está sozinha em sua missão. Deus prometeu estar presente, operando através dos crentes para realizar seu propósito. Essa confiança deve inspirar os cristãos a avançar com ousadia e fé, sabendo que, ao proclamar o Evangelho, eles estão colaborando com Deus na transformação de vidas e na construção de seu reino. Em resumo, a promessa de sinais sobrenaturais não é apenas um incentivo para a evangelização, mas uma confirmação da obra de Deus que se desdobra através da Igreja. Essa dinâmica entre a proclamação da mensagem e a manifestação do poder de Deus é fundamental para a experiência cristã e para o crescimento do reino de Deus na terra. 2. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor promete uma capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho. Recebereis a virtude do Espírito. Trata-se da promessa do batismo no Espírito Santo, que visa equipar o crente para transmitir as boas novas de salvação. Além de proporcionar poder para proclamar, essa capacitação do Espírito também nos molda como testemunhas de Cristo, em nossas famílias, bairros, cidades e nações. Assim, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual voltada para a evangelização. 2. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor promete uma capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho. Recebereis a virtude do Espírito. Trata-se da promessa do batismo no Espírito Santo, que visa equipar o crente para transmitir as boas novas de salvação. Além de proporcionar poder para proclamar, essa capacitação do Espírito também nos molda como testemunhas de Cristo, em nossas famílias, bairros, cidades e nações. Assim, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual voltada para a evangelização. O segundo tópico aborda a promessa de revestimento de poder, essencial para a missão da Igreja. Vamos explorar essa temática em detalhes. Em 1. A promessa de capacitação espiritual. Em Atos 1, Jesus fala diretamente aos seus discípulos sobre a importância do revestimento de poder que receberão do Espírito Santo. Ele afirma que eles receberão a virtude do Espírito. Atos 1:8. Essa promessa é crucial, pois enfatiza que a proclamação do Evangelho não é apenas uma tarefa humana, mas uma missão que requer o poder sobrenatural de Deus. A capacitação espiritual é um dom que permite aos crentes realizar a obra de Deus de maneira eficaz. Heber 2. O batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência fundamental para os crentes. É a habilitação divina que transforma e capacita o indivíduo para o ministério. Este revestimento de poder não é apenas uma experiência emocional ou espiritual, é uma necessidade prática para cumprir a missão de Cristo. Através do batismo no Espírito, os crentes ganham coragem, sabedoria e autoridade para compartilhar a mensagem de salvação. Testemunhas de Cristo. A capacitação do Espírito Santo transforma os crentes em testemunhas de Cristo. Atos 1:8.
Isso significa que eles não apenas falam sobre Jesus, mas também vivem a mensagem do Evangelho em suas vidas diárias. O Espírito Santo molda o caráter dos crentes, permitindo que reflitam a natureza de Cristo em suas ações e atitudes. Esse testemunho é especialmente importante em contextos familiares, comunitários e sociais, onde a autenticidade da vida cristã pode ter um impacto profundo. 4. Evangelização em diversos contextos. O revestimento de poder não se limita a um contexto específico. Ele se estende a famílias, bairros, cidades e nações. Cada crente é chamado a ser uma testemunha em sua esfera de influência. Isso significa que, independentemente do lugar onde estão, os crentes têm a responsabilidade de compartilhar a mensagem de Cristo, apoiados pelo poder do Espírito Santo. A capacitação espiritual se torna assim uma ferramenta essencial para alcançar pessoas em diferentes contextos e culturas. 5. Uma promessa de capacitação para a evangelização. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual voltada para a evangelização. Essa promessa não é apenas para os primeiros discípulos, mas se estende a todos os crentes ao longo da história da Igreja. Cada cristão pode e deve buscar essa capacitação para cumprir sua missão de evangelizar. O Espírito Santo não só equipará os crentes com poder, mas também lhes dará discernimento e direção em suas interações com os outros. Em suma, a promessa de revestimento de poder é fundamental para a missão da Igreja. O Espírito Santo capacita os crentes a serem testemunhas autênticas de Cristo, habilitando-os a compartilhar o Evangelho com poder e eficácia. Ao viver essa promessa, os crentes podem impactar o mundo ao seu redor, demonstrando a realidade do reino de Deus em ação. Três. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, é evidente que a Igreja foi formada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas dirigidas à Igreja é primordialmente espiritual. Notemos como Jesus se refere à Igreja em Mateus: edificarei a minha Igreja. A palavra grega para igreja, eklésia, remete a uma assembleia de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de Nosso Senhor na cruz. Assim, a Igreja é identificada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, o templo de Deus e a noiva de Cristo. Portanto, uma instituição espiritual possui promessas espirituais que devem ser confirmadas em seu ministério no mundo. O terceiro tópico aborda as promessas espirituais para uma instituição espiritual, enfatizando a natureza da Igreja como uma entidade forjada em Cristo. Vamos analisar esse tema em detalhes. A Igreja como uma entidade espiritual. A afirmação de que a Igreja foi forjada espiritualmente em Cristo destaca a origem e a identidade da Igreja. Não é apenas uma organização ou uma instituição social. A Igreja é uma comunidade espiritual que deriva sua existência e propósito de sua relação com Jesus. As promessas de Deus à Igreja são, portanto, espirituais e refletem essa identidade fundamental. A natureza das promessas. As promessas para a Igreja são descritas como primariamente espirituais, o que significa que elas se referem a bênçãos e recursos que capacitam a Igreja a cumprir sua missão. Isso inclui não apenas aspectos espirituais, como a presença do Espírito Santo, mas também a garantia de que Deus está ativamente trabalhando em e através da Igreja para realizar seus propósitos. 3. A eclésia. A palavra grega eklésia, que se traduz como igreja, implica uma assembleia de pessoas chamadas para participar do reino de Deus. Essa ideia de convocação destaca que a Igreja não é um grupo isolado, mas uma coletividade de crentes que se reúnem para adorar, servir e expandir o reino de Deus. Essa noção de comunidade é fundamental, pois enfatiza a interdependência dos membros da Igreja e sua responsabilidade mútua. 4. A obra de Cristo na cruz. O texto menciona que a participação da Igreja no reino de Deus é possível pela obra poderosa de Nosso Senhor na cruz. Isso é central para a teologia cristã, pois a cruz representa a reconciliação da humanidade com Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, os crentes são chamados a uma nova vida em Cristo, recebendo o perdão e a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Nar 5. Identidade da Igreja no Novo Testamento. O Novo Testamento descreve a Igreja de várias maneiras,
como o corpo de Cristo, Colossenses 24, o templo de Deus, 1 Coríntios 3,16, e a noiva de Cristo, Efésios 5, 25, 27. Cada uma dessas designações destaca diferentes aspectos da identidade e da missão da Igreja. Corpo de Cristo enfatiza a unidade e a diversidade dos membros, cada um desempenhando um papel único no ministério coletivo. Templo de Deus sublinha a presença do Espírito Santo na Igreja, que é um lugar onde Deus habita e se revela ao mundo. Noiva de Cristo ressalta a relação íntima e pessoal entre Cristo e a Igreja, simbolizando amor, compromisso e preparação para o futuro. 6. Promessas confirmadas no ministério. Finalmente, o tópico conclui que uma instituição espiritual tem promessas espirituais a serem confirmadas em seu ministério no mundo. Isso sugere que a Igreja não apenas recebe promessas, mas também tem a responsabilidade de vivenciá-las e demonstrá-las em sua atuação. Ao cumprir a missão de proclamar o Evangelho, a Igreja deve evidenciar essas promessas através de suas ações e do poder de Deus em operação. Em suma, este tópico enfatiza que a Igreja, como uma instituição espiritual, está fundamentada em promessas divinas que têm implicações profundas para sua identidade, missão e ministério. As promessas espirituais não são apenas para conforto, mas são chamadas à ação, encorajando os crentes a viver e manifestar o reino de Deus em suas vidas e comunidades. A ação da Igreja no mundo. Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar continuamente os propósitos e o modo de vida que agradam a Deus em tudo o que fazem, para que sua presença e poder sejam evidentes para aqueles que estão ao seu redor. Isso exige uma profunda fome e sede espiritual pela presença e pelo poder de Deus, tanto em suas vidas pessoais quanto na comunidade cristã. Em Mateus 11:12, Jesus fornece informações adicionais sobre a natureza e o caráter daqueles que se tornam parte de seu reino. Ele afirma que as pessoas se apoderam do reino dos céus pela força. Isso se refere àqueles que estão corajosamente comprometidos a romper com os costumes pecaminosos do mundo que desafiam a Deus e que buscam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo, de sua palavra e de seus perfeitos propósitos. Independentemente do custo ou das dificuldades, essas pessoas buscam o reino com todo o seu poder. Isso significa que vivenciar o reino dos céus e seus benefícios requer um esforço sincero e persistente para crescer na fé e resistir às más influências de Satanás, do pecado e de uma sociedade corrupta. Os benefícios supremos do reino de Deus não são destinados àqueles que possuem pouca fome espiritual, àqueles que oram raramente, negligenciam a palavra de Deus ou fazem concessões aos comportamentos ímpios e aos estilos de vida do mundo. Segundo subtópico, as promessas de Deus para a Igreja. 1. Promessa de vida eterna. A grande comissão estabelecida pelo nosso Senhor, conforme visto em Mateus 28 e Marcos 16, nos revela que a primeira e mais significativa promessa da Igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é destinada a todo aquele que nele crê. Assim, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, como resultado, torna-se membro do corpo de Cristo, a Igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. O primeiro subtópico, promessa de vida eterna, aborda uma das verdades fundamentais do cristianismo e o propósito central da grande comissão de Cristo. Vamos explorar essa temática mais detalhadamente. 1. A centralidade da promessa de vida eterna. A promessa de vida eterna é a essência do Evangelho e representa a oferta mais significativa que Deus faz à humanidade. Em um mundo marcado pela incerteza e pela mortalidade, a promessa de um futuro eterno com Deus é um alicerce poderoso para a fé cristã. Essa promessa não é apenas sobre a continuidade da existência, mas sobre uma vida plena, cheia de significado, comunhão e propósito. A grande comissão como contexto. A menção da grande comissão, Mateus 28, 18, 16, 18, enfatiza que a salvação não é apenas um ato individual, mas um chamado coletivo para a Igreja. Jesus comissiona seus seguidores a proclamar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. O cumprimento dessa comissão está intrinsecamente ligado à promessa de vida eterna,
pois a mensagem que a igreja deve levar ao mundo é, em última análise, sobre a salvação e a reconciliação com Deus. 3. A condição da crença. A frase "todo aquele que nele crê" destaca a importância da fé pessoal em Jesus Cristo como a chave para a salvação. Isso implica que a vida eterna não é um direito automático, mas uma oferta que deve ser aceita por meio da fé. Essa crença ativa e viva é fundamental, pois traz transformação ao coração do crente e o capacita a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Inclusão no corpo de Cristo. A afirmação de que o crente torna-se membro do corpo de Cristo, após sua salvação, ressalta a natureza comunitária da fé cristã. A salvação não é apenas um ato individual, mas introduz o crente em uma nova família, a igreja, que é descrita como o corpo de Cristo. Essa nova identidade implica em um compromisso com a comunidade de fé, onde cada membro tem um papel vital e contribui para o crescimento e a edificação do corpo. 5. O papel do arrependimento e da fé. A menção do primeiro dia de seu arrependimento e fé enfatiza a transformação que ocorre no momento da salvação. O arrependimento é o reconhecimento do pecado e a decisão de se afastar dele, enquanto a fé é a confiança em Cristo para a salvação. Este é fundamental para a experiência cristã, pois estabelece uma nova vida em Cristo, marcada pela regeneração e pela presença do Espírito Santo. Em resumo, a promessa de vida eterna é o coração da mensagem cristã e a razão pela qual a igreja existe. Ela fornece esperança e propósito, incentivando os crentes a viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Essa promessa nos motiva a cumprir a grande comissão, proclamando a salvação que é oferecida a todos por meio de Jesus Cristo. Assim, cada crente é chamado não apenas a receber essa promessa, mas também a compartilhá-la com o mundo, refletindo o amor e a graça de Deus em suas vidas. (2) Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e feito membro de seu corpo, conforme lemos em Atos 1, recebemos a gloriosa promessa de poder do alto, a qual nos capacita a ser instrumentos vivos para que os sinais e milagres de Deus confirmem a palavra que ele nos confiou. Essa promessa, feita no livro de Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquela época e, ao longo da história da igreja, tem sido reconfirmada na vida de milhares de servos de Deus. Hoje, muitos continuam a experimentar o batismo no Espírito Santo e a receber preciosos dons espirituais, permitindo-lhes realizar a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou os discípulos em Atos dos Apóstolos ainda batiza nos dias atuais. O segundo subtópico, promessa de poder, aborda a capacitação que Deus concede aos crentes para desempenhar sua obra através do poder do Espírito Santo. Vamos explorar esse tema em detalhes. A natureza da promessa de poder. A promessa de poder é uma parte essencial da experiência cristã e está diretamente relacionada ao batismo no Espírito Santo. Essa promessa indica que, ao se tornarem membros do corpo de Cristo, os crentes não são apenas salvos, mas também equipados com um poder sobrenatural para cumprir a missão de Deus. Esse poder não é apenas para experiências pessoais, mas para a edificação do corpo de Cristo e para a proclamação do Evangelho. 2. O contexto bíblico em Atos. A referência ao livro de Atos dos Apóstolos é significativa, pois este livro documenta a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde os discípulos receberam poder para testemunhar. A promessa de Jesus de que os crentes receberiam poder ao serem batizados no Espírito Santo é uma confirmação de que a obra da igreja é acompanhada por sinais e maravilhas, demonstrando a ação de Deus entre os povos. Este evento é um marco na história da igreja, mostrando que a obra de Deus na terra é dinamizada pelo poder do Espírito Santo. 3. A continuidade da promessa. É crucial notar que a promessa de poder não é um fenômeno reservado apenas para os tempos dos apóstolos. A afirmação de que o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje reflete a crença de que Deus continua a agir poderosamente na vida dos crentes. Essa continuidade traz esperança e encorajamento, pois a igreja de hoje pode esperar experiências semelhantes de poder e manifestação do Espírito Santo. 4. A experiência do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é frequentemente descrito como uma experiência transformadora que capacita o crente a viver uma vida cristã mais abundante,
Essa experiência é acompanhada pela manifestação de dons espirituais, que são ferramentas dadas por Deus para que cada crente possa contribuir para a edificação da igreja. Esses dons incluem, mas não se limitam, a profecia, cura, palavras de conhecimento e outros, e são dados conforme a vontade do Espírito Santo. 5. O papel dos sinais e milagres. A ênfase na confirmação da palavra de Deus através de sinais e milagres ressalta que o poder do Espírito Santo não é apenas uma questão de experiência individual, mas tem um propósito missionário. Os milagres atuam como uma confirmação da mensagem do Evangelho, demonstrando que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso é essencial para atrair os não crentes e evidenciar o reino de Deus em ação. 6. O chamado à ousadia. Por fim, a promessa de poder chama os crentes a agir com fé e ousadia. A capacitação do Espírito Santo não deve ser vista apenas como um benefício pessoal, mas como um chamado para se envolver ativamente na obra de Deus. Isso implica em sair da zona de conforto, proclamando o Evangelho e sendo instrumentos de milagres e transformação em suas comunidades. Em suma, a promessa de poder é uma das maiores bênçãos que Deus concede à sua igreja. Ela não apenas capacita os crentes a viverem uma vida vitoriosa, mas também os envia para cumprir a missão de Deus no mundo. Essa promessa é um lembrete de que a obra de Deus não depende apenas de esforços humanos, mas é realizada pelo poder do Espírito Santo, que ainda age de maneira poderosa e real nos dias de hoje. Os crentes são chamados a viver em expectativa, abertos para a obra de Deus, e prontos para se tornarem testemunhas de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa de sua luz e verdade. 3. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo contexto bíblico que contém a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também encontramos a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A palavra de Deus nos revela que, quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Quando nossos corpos forem glorificados, o veremos face a face e o conheceremos com promessa gloriosa. A promessa da glorificação do nosso corpo é uma das mais animadoras e centrais da fé cristã. Essa promessa, encontrada em Atos 1 e em outras partes das Escrituras, assegura aos crentes que, na vinda do Senhor, nossos corpos mortais serão transformados em corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. Esse evento não apenas representa a redenção total do corpo, mas também um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, onde o veremos face a face. Essa expectativa de glorificação nos encoraja a viver em santidade e esperança, sabendo que nosso futuro em Cristo é seguro e que um dia estaremos plenamente em sua presença. É uma promessa que reafirma a fidelidade de Deus e a certeza da vida eterna, motivando os crentes a perseverar na fé e na obra do Senhor até aquele grande dia. Terceiro tópico: condições para viver as promessas de Deus. 1. É preciso crer. As Escrituras revelam que a perseverança na fé em Deus é uma condição essencial para experimentar o cumprimento de suas promessas. A Bíblia nos conta que Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, manteve sua fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nos dias de hoje é fundamental revigorar nossa fé nas promessas divinas. Este é o momento de confiar no Senhor e nos fortalecer na potência de seu poder. O tópico "é preciso crer" enfatiza a importância da fé como um requisito fundamental para vivermos as promessas de Deus. A história de Abraão serve como um poderoso exemplo de como a crença inabalável nas promessas divinas pode levar à justificação e à realização de grandes propósitos. Através de sua fé, Abraão não apenas se tornou o pai de uma grande nação, mas também um modelo para todos os que desejam seguir a Deus. Nos dias atuais, o chamado para fortalecer nossa fé é mais relevante do que nunca, especialmente em tempos de incerteza e desafios.
A confiança em Deus nos capacita a enfrentar adversidades e nos prepara para experimentar as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Além disso, a fé é um elo que nos conecta com a ação de Deus em nossas vidas. Ao crer, abrimos espaço para que suas promessas se realizem de maneira poderosa e transformadora. Portanto, revigorar nossa fé não é apenas um ato de crença, mas um compromisso ativo de viver de acordo com a sua palavra, esperando e confiando no seu poder. Dois, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, é essencial que nos apresentemos a Ele com fidelidade. Os discípulos de Cristo, conforme registrado no livro de Atos, mantiveram-se fiéis ao que ouviram diretamente do Senhor. Independentemente do tempo que passe, devemos nos apresentar a Deus com lealdade, assim como Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que lhe tirou bens, filhos e saúde, permaneceu fiel. Da mesma forma, Daniel, lançado na cova dos leões, continuou fiel ao Senhor. Sigamos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e a coroa da vida. O tópico "é preciso ser fiel" sublinha a importância da fidelidade a Deus como uma condição vital para vivermos suas promessas. A fidelidade não é apenas uma questão de crença, mas de um compromisso contínuo e firme com o Senhor, mesmo diante das adversidades. As histórias de Jó e Daniel são exemplos inspiradores de como a fidelidade se manifesta em momentos de grande provação. Jó, mesmo em meio a perdas inimagináveis e sofrimento, manteve sua lealdade a Deus, demonstrando uma confiança profunda em seu caráter. Da mesma forma, Daniel, enfrentando a morte na cova dos leões, escolheu permanecer fiel à sua fé em Deus, desafiando as pressões do mundo ao seu redor. Esses relatos nos ensinam que a fidelidade a Deus pode não ser fácil, mas é essencial para receber as recompensas espirituais prometidas. As palavras de Jesus, que nos incentivam a sermos fiéis até a morte, nos lembram que a fidelidade tem um preço, mas também uma recompensa eterna, a coroa da vida. Portanto, ser fiel a Deus é um ato de coragem que nos aproxima dele e nos garante a realização de suas promessas em nossas vidas, mesmo nas situações mais desafiadoras. 3. É preciso obedecer a Deus. A obediência é uma condição essencial para que Deus cumpra suas promessas na vida de indivíduos, de um povo e de sua igreja. A instrução dada aos discípulos era clara: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia enfatiza o valor da obediência ao afirmar que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Portanto, este é o momento de permanecer na presença de Deus em santa obediência. O tópico "é preciso obedecer a Deus" ressalta a obediência como um elemento crucial para o cumprimento das promessas divinas em nossas vidas. A obediência não é apenas uma prática, mas um estado de coração que reflete nosso compromisso e nossa disposição em seguir a vontade de Deus. Quando Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até serem revestidos de poder, ele estava enfatizando a importância de aguardar o tempo e a maneira que Deus havia estabelecido para a realização de sua obra. Essa espera em obediência não era um sinal de passividade, mas sim um reconhecimento da necessidade de estar pronto para receber a capacitação que o Espírito Santo proporcionaria. A afirmação de que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios destaca a prioridade que Deus dá à obediência em relação a rituais ou práticas externas. A verdadeira obediência surge de um coração que anseia por agradar a Deus, em vez de se concentrar apenas em ações superficiais. Isso nos lembra que Deus valoriza nosso relacionamento com Ele mais do que meras ações religiosas. Além disso, a obediência traz consigo a certeza de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Isso não apenas nos capacita a viver de acordo com seus propósitos, mas também nos protege e nos guia em momentos de incerteza e desafio. Estar na presença de Deus em santa obediência nos fortalece espiritualmente e nos prepara para receber suas promessas, que muitas vezes requerem nossa cooperação e alinhamento com sua vontade. Assim, a prática da obediência se torna uma expressão da nossa fé e confiança em Deus. Ao obedecermos, não só demonstramos nossa lealdade a Ele, mas também abrimos as portas
para que suas promessas se realizem em nossas vidas, permitindo-nos experimentar a plenitude de sua graça e poder. Em suma, a obediência é um passo vital na jornada cristã, uma prova de nossa disposição de seguir a liderança de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Este é um auxílio hermenêutico. As promessas bíblicas. As promessas bíblicas podem ser classificadas em condicionais e incondicionais. Uma promessa condicional possui um se embutido, o que significa que requer que determinadas obrigações ou condições sejam atendidas para que Deus a cumpra. Se o povo de Deus não cumprir essas condições, Deus não é obrigado a realizar a promessa. Um exemplo é encontrado em Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A bênção prometida nesse versículo depende da obediência à palavra de Deus. Outro exemplo é João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esta promessa garante que as orações serão atendidas apenas para aqueles que permanecem em Cristo e em quem as palavras de Cristo permanecem. Quando a condição é atendida, a promessa é cumprida. Por outro lado, uma promessa incondicional não requer tais requisitos para seu cumprimento. Não existe um se embutido. O que foi prometido é concedido soberanamente ao beneficiário da aliança, independentemente de qualquer merecimento ou falta de merecimento por parte dele. O fato de sermos filhos e herdeiros na família de Deus não depende do cumprimento de certas obrigações, mas é uma verdade que se aplica a todos os cristãos. Conclusão. As promessas de Deus para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possuem um valor espiritual imensurável. Como membros desse corpo espiritual, somos integrados à sua obra. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor se tornam grandiosas para todos que fazem parte da Igreja. Nele, desfrutaremos das promessas de vida eterna, poder e a glorificação final de nossos corpos. Os planos de Deus para sua Igreja são infalíveis e sempre se concretizarão. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. A paz do Senhor!